Fala aí, pessoal do Tudo da Bola, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Vasco, né? E principalmente esse dia movimentado do Vasco. Para quem acordou cedo, já teve uma bomba, depois outra e depois outra, né? Luiz Melo não será mais CEO da Gigante da Colina, mas subiu, né? Ele caiu para cima. Agora ele ficará no administrativo da holding da 777. Ele não está fora, né? Ele está fora diretamente da convivência com o Vasco, mas continua ainda tendo alguma relação com o Vasco, já que agora ele estará ligado ao Jote e aos outros investidores na 777, né? E a operação, a força-tarefa que o Vasco está traçando para contratar. É isso mesmo. O Vasco tem 8 dias, vamos botar aí 7 dias, para contratar jogadores. E está em busca principalmente de zagueiro, né? Tem zagueiros indicados por Ramon Dias que virou prioridades para acertar, para o Vasco correr atrás, e é isso que o Gigante da Colina irá fazer. Mas antes, eu vou pedir para vocês deixarem um like, compartilharem este vídeo para todo mundo, né? E quem puder, faz o Pix aí, ajuda muito o nosso canal também. Mas tudo bem, se não puder, se inscreva no canal e compartilhe aí com todos os seus amigos vascaínos, ou não, né? Porque no momento que a situação do Vasco está, todo mundo está dando uma olhada preocupado. Times que são SAF e times que podem virar SAF estão preocupados, né? Porque assim, o Vasco está surpreendendo negativamente a todo mundo que achou que o Vasco iria melhorar muito com essa nova gestão que aparentemente está dando muito certo na equipe do Botafogo, mas na equipe do Vasco ainda não deu liga, né? Vamos falar sobre a saída de Luiz Melo da equipe do Gigante da Colina, né? Muitos diziam, né, que lá ele já não tinha uma ligação muito boa com os próprios funcionários, né? Dizia que ele, né, defendia muito mais a 777 do que o Vasco, e que que ele não chegava a cobrar, né, dos investidores melhoria para orçamento ou alguma antecipação. E assim, é aquele negócio. Agora que ele saiu, é muito mais fácil você criticar. Não estou dizendo que não estava criticando antes, estava. Mas é muito mais fácil você expor isso ou colocar toda a culpa no Luiz Melo. Sendo que, vamos lembrar, ele já entrou numa rota de colisão muito cedo com o Salgado, sendo que eles nem se cumprimentavam, nem falavam um com o outro, né? E essa história de quando ele é sócio ainda da equipe do maior rival do Vasco, o Flamengo, isso pegou muito mal lá no Vasco, e por muito tempo a parte associativa do Vasco da Gama estava querendo que o Luiz Melo saísse do comando do Cruz Maltino. E hoje isso acabou acontecendo, sendo que quem tomou a posse foi o Lúcio Barbosa, né? Ele toma a posse, né? E vai ficar interinamente como CEO da equipe do Vasco. Então, assim, a gente sabe que o Luiz Melo não vinha fazendo um bom trabalho, né? A gente sabe que ele não estava nos seus melhores, ou não foi nenhum momento o melhor momento dele, mas temos que ter cautela na hora de apontar o dedo e mostrar
se era um erro só dele ou não. Sendo que, apesar dele ser o CEO dele manda-chuva, os outros, os subordinados dele também, e a própria associação, não estava tendo essa ligação direta com a 777, sendo que teve respostas, né? Teve perguntas que não obtiveram resposta em nenhum momento, né, para o associativo. E não isso pelo Luiz Melo, né, mas sim pela 777, pela holding, né, americana, que acabou não tendo uma resposta, né. E agora a gente sabe que vai entrar o Lúcio Barbosa, ele vai ficar, ele é um grande vascaíno, não sei ainda, ele entra interinamente, não sabemos que vai ficar nessa função, né, vai ser efetivado em algum momento, mas eu desejo toda sorte, todo sucesso, né, nessa nova etapa de sua vida, ainda mais que ele sim, né, ele te diz e mostra que é um vascaíno. Então, além de profissionalismo, ele vai estar trabalhando com uma paixão dele, que é o clube, né, o Vasco da Gama. Então, assim, é melhorar, né? É melhorar, melhorar e melhorar. E já falando em melhorar, né, já seguindo para outro assunto que tem aí 7 dias, né, são as contratações. Por quê? O Vasco está correndo para achar certos jogadores para o Ramon Dias, né? E aqui tem até a informação que a 777, né, viu uma boa impressão, a primeira impressão do Ramon Dias, do trabalho do Ramon Dias, né, nesse último jogo, que apesar da derrota para o Atlético Paranaense, né, eu sei que pode soar como, não importa jogar bem e perder, mas a equipe do Vasco teve inúmeras chances de abrir o placar e de vencer o jogo. Jogou muito bem, até do que vinha jogando com o Barbieri e até com o interino William, né? E a 777, né, tem esperança e quer que o Ramon Dias consiga salvar, né, o Vasco desse problemão que está assolando a equipe Cruz Maltina e, por isso mesmo, está indo atrás dos indicados do Ramon Dias, né? Um dos indicados do Ramon Dias, eu vou mostrar aqui para vocês, é o zagueiro do New Old Boys, tá? É o zagueiro New Old Boys, ele do Colón, na verdade, ele que é o capitão, o Facundo Garcês, ele é um jogador que interessa muito ao Ramon Dias para a zaga do Vasco, sendo que a gente teve informações, né, que é todo o público soube, que o Ramon Dias não pretende usar o Maicon, que chegou do Santos e provavelmente ficará encostado na equipe de Ramon Dias. Já falando em outras contratações, o Vasco está pertinho de fechar, praticamente já fechou com o lateral Jefferson, né? E pagará 9 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos, né? O contrato dele irá até o final de 2024. Eu, sinceramente, achei caro, né? Ele vem por empréstimo, tá? A opção de compra dele é quase 10 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. E assim, será que um jogador que vem da segunda divisão vale pagar essa bagatela toda lá no final do ano? Lá no começo do ano, 2024? Não sei. É uma aposta que o Vasco vai fazendo, que o Vasco precisa. Principalmente que
ele vai chegar provavelmente para ser reserva, né? Mas o Ramon Dias vai ver e tem certeza que o Ramon Dias vai escolher a melhor opção para a lateral do Vasco da Gama. E não para, e não para. O Vasco, né, ainda está ali olhando, agora olhou já para o Carrascal também, mas ainda só está observando, né, porque CSKA de Moscou possivelmente irá fazer uma proposta, tá? Então, assim, continua ainda outras contratações olhando, vendo o que o Vasco irá contratar, né? E também pegar aqui outros assuntos para chat de hoje, né, se apresentou já, que provavelmente já treina, já pode até estrear, dependendo do bid, na próxima rodada. E também aqui a força-tarefa que irá ter, que é o CEO da 777 Futebol Group, né? O CEO da holding, ele estará totalmente empenhado, com todas as atenções voltadas ao Vasco até o fim dessa janela. Então serão 7 dias frenéticos para os gigantes da colina, né? Então o Jorge, né, ele reforçou, entre aspas, a ideia de força-tarefa com a ajuda profissional e financeira para livrar o Vasco dessa situação. Então, dinheiro que não estava entrando, agora vai entrar. Agora é contratar e fazer muito rápido, porque o Vasco tem uma semana para resolver todas as contratações que estão pendentes e que essas contratações deem resposta imediata. Esse é um dos problemas que o Vasco vai ter esse ano. Propostas e respostas imediatas, porque o Vasco está numa situação muito ruim, é a pior situação do Vasco, comparando com todos os rebaixamentos, está com 9 pontos, o primeiro fora do rebaixamento está com 15 pontos, né? E, assim, a gente acredita que as equipes que estão à frente do Vasco vão pontuar também, que já estão pontuando. O Curitiba mesmo venceu o Fluminense ontem de 2-0. Então, além do Vasco ter que melhorar muito e fazer gols, principalmente em casa, que até agora, no Campeonato Brasileiro, não fez um gol sequer dentro de São Januário, vai precisar torcer e torcer muito para o Curitiba, para o América, que empatou com o Flamengo no Maracanã, para o Bahia, que é uma outra SAF. E vamos ver o que vai acontecer com o Bahia também esse ano, para o Corinthians, para até o Santos ali, né? Eles perderem, né? Tem o Goiás também, né? Então, assim, se você parar para pensar, as equipes que estão disputando o rebaixamento são equipes grandes, ou que não são tão grandes, mas estão acostumados há mais tempo a disputar essa não queda. O Goiás, o América, né? O Cuiabá, que estava nesse problema, já saiu e já está lá na frente. Eu até tiro o Cuiabá dessa briga aí pelo rebaixamento, porque o Antônio Oliveira novamente lá mostrou que é um treinador muito competente e está conseguindo levar o Cuiabá até para outros patamares, até para outras brigas, e quem sabe, né, dependendo de como vai ser o final de temporada, beliscar ali uma pré-Libertadores, né? Pelo andar a carruagem, vai ter time para brigar, né? E assim, o Vasco tá brigando com Santos, Corinthians, Goiás, Bahia, que é uma SAF, América, Curitiba. Não tá difícil pro Vasco. Não é só vencer. O Vasco agora não é só vencer, não vai depender só dele, vai depender dos outros, né? Hoje, o Thales Machado do Globo,
ele fez uma postagem que, matematicamente, né? Mas estamos aí sempre brigando com os matemáticos, que em 1000 possibilidades, 800 de 1000, 800 vezes o Vasco aparece como rebaixado, nas hipóteses que pode acontecer. Então, assim, é muito grande. Tem aí 200 resultados diferentes. Dá para escapar? Dá. Dá para escapar. É fácil? Não é. Tem que ter um trabalho magnífico nesses 7 dias, contratar os jogadores certos, que, sinceramente, é quase impossível você contratar 5, 6, 4 jogadores que vão responder imediatamente, vão dar certo, mesmo nunca jogando no Campeonato Brasileiro, como é o caso do zagueiro que está vindo do Colón, o Facundo. Então, assim, são problemas, né? Contar muito com a sorte e muito com a competência do scout e do Ramon Dias. Se alinhar esses 3, o Vasco vai conseguir sair. Mas não é fácil. E o Vasco está cada vez mais se complicando, né? Já está sem torcida, provavelmente deve voltar. E quando voltar, essa torcida tem que apoiar, porque brigar, xingar, tacar coisas nos jogadores, além de ser errado, mais uma vez atrapalhar o ambiente que já não é bom para a equipe do Vasco. Eu não gosto de tal jogador, não gosto de tal jogador, mas torcedor vascaíno, se ele está lá no seu clube, mesmo você não gostando, apoia. No final da partida, vai, e tá certo de vaiar, tá certo até de xingar, né? Até de xingar dá para entender. Não passar disso, não tacar pedra em ninguém, não tentar invadir gramado, não brigar com outros torcedores ou com a polícia, não apedrejar ônibus, não ameaçar jogador, porque isso só vai atrapalhar cada vez mais o ambiente do Vasco. A torcida do Vasco tem que dar o seu apoio. É ruim falar isso no momento que o Vasco não está indo muito bem. É ruim. Mas é o que torcedor dá para fazer. Infelizmente, eu queria também lá arrumar, botar uma pressão e resolver a situação do Vasco, mas não é assim, torcedor do Vasco. Tem que apoiar, cantar, né? Fazer o São Januário, como vocês dizem, virar o caldeirão. Virando o caldeirão, o Vasco fica imbatível para muitos clubes. A pressão que a torcida do Vasco faz e sempre fez em São Januário tem que voltar na hora que acabar essa punição, tem que voltar e muito bem. E fazer um ambiente hostil para o adversário, não para o Vasco. Então, se fizer um ambiente hostil, gritando, cantando os 90 minutos, certeza que vocês vão ajudar muito mais os jogadores do Vasco do que xingando, apedrejando, tentando invadir, ameaçando os jogadores, que, querendo ou não, são funcionários, né? O ambiente fica até mais fácil de se sair dessa situação. Então, torcedor, você que não quer ver seu clube novamente, né, numa Série B, que é horrível, eu sei como é isso, vá, apoie. No final do jogo não ganhou, perdeu, quer vaiar? Vai. Viu que o time jogou bem até e não quer vaiar? Não vai, mas não apedreja, não briga. Isso daí só atrapalha cada vez mais o clube, né? Então vamos ver, são 7 dias aí para o Vasco melhorar e fazer as contratações certeiras para tentar sair
dessa zona de rebaixamento e largar essa lanterna imediatamente, né? É isso, pessoal. De novo, deixa o like aí, compartilha esse vídeo e até a próxima com assuntos principais de Botafogo, de Vasco, hoje foi do Vasco, do Fluminense ou do Flamengo, né? Até a próxima.